Então, bom dia oficial a todos e todas presentes nessa aula de história a respeito da 19ª semana. O tema da nossa aula de hoje, então, finalizando essa sexta-feira, é a Revolução Industrial. Na semana que vem a gente vai continuar a falar da Revolução Industrial e a videoaula vai focar um pouquinho a respeito da classe trabalhadora e a sua relação com a questão da conquista dos seus direitos. Então a gente vai falar um pouquinho da vida desses operários ali nas primeiras fábricas inglesas e no modo como eles foram se organizando em busca da conquista dos seus direitos. Aí a gente vai focar em alguns movimentos importantes, que é o ludismo, o cartismo, até o surgimento das trade unions, beleza? Então, na semana que vem tem mais uma aulinha aí para vocês sobre a Revolução Industrial. Então, vai ser um capítulo que a gente vai ver em 2 semanas, tá? Como normalmente acontece. Pode ser que algum capítulo que tem algum conteúdo menor a gente trabalhe ele em 1 semana, não tem necessidade. Tranquilo? Dúvidas inicialmente sobre a Revolução Industrial? Alguém quer fazer alguma pergunta? A Gabriela tá falando, né? Bom dia, produção boa em 2 câmeras. É porque eu tô filmando aqui tô com o meu celular também e tô usando um programinha para gravar a tela do computador. E quando eu faço isso, como são 2 programas que utilizam a webcam do computador, o Meet e esse programa, então eu fico sem a referência da minha imagem. Mas é isso. Bora de revolução então. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente falar dela então. O que vocês acharam da aula? As aulas de história estão cansativas, estão grandes, estão pequenas, estão de um tamanho bom? O que vocês têm a me dizer sobre as videoaulas de história aí? Antes da gente começar, é importante saber isso. E mais do que as videoaulas, né? Eu estou conversando agora mais incisivamente com a professora Débora e o professor de geografia, o Fernando. A Débora, né, responsável por 2 componentes curriculares, a sociologia e filosofia, e o Fernando com a geografia. Então, nós da área de ciências humanas, a gente está mantendo um contato mais próximo, e o objetivo desse contato é propiciar vocês algumas estratégias, né? A gente oportunizar a vocês algumas estratégias interdisciplinares que viabilizem um melhor resultado de vocês nas avaliações externas que vocês têm feito, simulares. Na nossa opinião, a gente tem como acrescentar e produzir alguma coisa mais específica para isso, para a gente elevar esse rendimento de vocês aí nessas avaliações externas. Aí eu queria saber, dentro da disciplina de história, né, do componente curricular de história, o que tem mais ajudado vocês a compreender o que a gente tem trabalhado, os capítulos que a gente tem trabalhado da apostila. É a videoaula, é os slides, os mapas conceituais, as atividades diagnósticas. Aí eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês, inicialmente, o que tem favorecido esse aprendizado de vocês em história. O que vocês acham que está dando mais certo? Esse é o momento. Aí vocês podem falar. Pode usar o chat. As explicações e os mapas mentais. Tô gostando. Então vou manter. Você fala as explicações nas videoaulas, é isso? Então pode deixar que eu vou manter então. Vou manter então. O que mais? Vocês acham
Parece que deu uma travada aí, hein? Então, as explicações, o que mais? Os slides, os mapas mentais, o que vocês acham que deve continuar, o que deve tirar, o que deve ser aperfeiçoado? Tá, então as videoaulas elas normalmente têm em torno de 20 minutos, é um momento assim, é um tempo que eu acho que eu não consigo fazer menos, né? Acho que esses 20 minutos é um tempo considerável ali para ministrar para vocês ali esse aprendizado. Menos que isso, para mim é um pouco impossível. Mas enfim, vou trabalhar para trazer aulas mais dinâmicas para vocês e metodologias que propiciem melhor aproveitamento. O João Pedro está falando ali. Deixa eu ver. Gosto das explicações. Tá. Então, beleza. Então, vou continuar mantendo e a gente vai ter novidade para vocês, tá? Gente, vamos falar de Revolução Industrial, então. Então, essa revolução que a gente está falando é a primeira Revolução Industrial, tá certo? Essa revolução é a do século XVIII e ela vai ocorrer ali na Inglaterra. Eu trouxe essa foto inicial que fala um pouquinho desse primeiro momento da Revolução Industrial ocorrida ali na Inglaterra, tá, no século XVIII. E por essa imagem vocês podem perceber a questão ali do início, né, desse processo, vamos dizer assim, revolucionário, né, que movimentou as relações econômicas principalmente. Então a gente vê o início ali das primeiras fábricas, a gente consegue perceber também um pouquinho da população, da poluição que começa e, e tá, a gente vê também um pouco de resquício do campo. A gente ainda vê ali cavalos, né? Um pouco de árvores. Então, nesse momento inicial, a gente vai ver essa mescla. Mas tudo vai começar aqui, tá? Então, vamos definir para vocês aí o que foi a Revolução Industrial. Então, no primeiro momento, essa Revolução Industrial, a gente define ela como um conjunto de mudanças socioeconômicas relacionadas às atividades produtivas. Caiu aí, né, gente? Voltou? Estão me escutando bem agora? Vocês estão me escutando bem agora? Professor, Ah, seu áudio não tá saindo e tá travando bastante a e imagem. E seu agora, áudio não tá saindo. Eu cheguei atrasado ou começou agora mesmo? agora vocês estão me ouvindo? Bem, vamos começar de novo. Agora sim, agora sim, agora sim. Não, então beleza. Lá atrás. Então deixa eu voltar aqui. Então beleza. Então tá ouvindo bem agora, né? Sim, sim. Não, então beleza. Mas vocês não perderam nada, não. É... Apareceu aí para vocês o compartilhamento da tela?
Não, não tá compartilhando. Quer dizer, pelo menos pra mim, não. Então, pera aí. E agora? Agora tá. Não, então beleza. Então essa revolução industrial, gente, é a primeira, tá? A primeira que a gente vai Agora aprender. tá. Então, beleza. Aqui uma imagem inicial, tá? Sobre esse início da industrialização. Então a gente consegue perceber nesse início da industrialização ainda um pouco das características do campo e da industrialização dos centros urbanos. A gente vê aí a presença das primeiras fábricas, da questão da poluição ambiental, mas também a gente vê alguns resquícios do campo, tá? A gente ainda vê ali a tração animal, alguns animais ali nesse deslocamento, e a gente vê aqui ainda a presença de algumas vamos falar assim, plantas, né, árvores, coisas que estão relacionadas ao campo. Mas é o início, tá? E esse início, né, essa primeira revolução industrial, ela vai ocorrer lá na Inglaterra no século XVIII, tá certo? Então, como que a gente define a revolução industrial? A gente define a revolução industrial como um conjunto de mudanças sociopolíticas relacionadas às atividades produtivas, iniciadas ali na Inglaterra no século XVIII, tá certo? Então a gente vai perceber algumas mudanças muito interessantes. Então vai sair de cena o trabalho manual, né? E a gente vai ter ali o uso das máquinas, vai sair de cena a energia humana para ser substituída pela energia motriz, o modo de produção doméstico vai ser substituído aos poucos pelo sistema fabril. E né, com isso a gente tem o desenvolvimento da Revolução Industrial lá na Inglaterra, essa primeira. Sobre qual contexto histórico que isso vai ser possível, tá certo? Então essas revoluções inglesas do século XVII, a gloriosa puritana que a gente já estudou, elas vão favorecer o desenvolvimento da Revolução Industrial no século XVIII que a gente está falando. Por que, que elas vão favorecer? A Revolução Puritana e Gloriosa, ao final dessas duas revoluções, a Inglaterra ela vai conquistar a sua autonomia política, né? A sua, vamos falar assim, o seu desenvolvimento político, a sua confirmação política. Né? Que confirmação política é essa? Com a criação da monarquia parlamentar. Então, a partir desse momento na Inglaterra, ali no final do século XVII, a monarquia parlamentar se tornando vigente, ela vai limitar, né, o parlamento vai limitar o poder do rei. E esse parlamento ele é composto por vários burgueses. Então, o que vai ditar as regras políticas e econômicas ali na Inglaterra, já no final do século XVII, é essa burguesia que carece de desenvolvimento econômico e carece né, de promover e levar esses ideais para toda a Inglaterra e não só na Inglaterra, para o mundo todo. O desenvolvimento do setor manufatureiro com a burguesia no poder e ali a política dos cercamentos. O que é isso? A nobreza, né, o governo inglês, junto com essa burguesia que controlava o parlamento, ela vai promover a política dos cercamentos, que é confiscar terras improdutivas. Então, essas terras que a princípio não tinham donos, elas foram confiscadas pelo governo inglês e elas passaram a ser utilizadas para a produção de produtos manufaturados e principalmente de matérias-primas para fomentar o desenvolvimento da Revolução Industrial. Então, de uma hora para outra, a partir dessa política dos cercamentos, o governo inglês ele teve uma posse de terras muito ricas, ou em minerais, ou em carvão, ou em minério de ferro, ou pastagem para, por exemplo, a criação de ovelhas para a produção lá do algodão, para desenvolver a indústria têxtil que nascia com a Revolução Industrial. Então, esse conjunto de fatores vão contribuir né, e favorecer o desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra. Mas por que, que a Inglaterra, então, ela sai na frente desse processo industrial?
né? Então a Inglaterra ela já tinha todo um cenário ali favorável a isso. Que cenário é esse? Tinha muitas reservas de carvão mineral, que era fonte de energia, né? Minério de ferro, as máquinas são de ferro, então é importante que você tenha isso para não necessitar de ficar comprando essa matéria-prima. Ao mesmo tempo que a Inglaterra ela promove essa industrialização, e a Inglaterra ela não tinha escravidão, a mão de obra é assalariada. Então, a partir do momento, né, que ela emprega essas pessoas nas fábricas, ao mesmo tempo ela já faz o seu mercado consumidor, ao contrário do que acontecia aqui no Brasil quando a gente é colônia. Então, tudo que era produzido aqui no Brasil tinha que seguir para Portugal para ser vendido lá na Europa. O açúcar, né, principalmente. Por quê? A população brasileira, a maioria dela, logicamente, era de indígenas, depois de escravos, né, e tinha uma elite ali, agrária, latifundiária, que não era o suficiente para consumir o açúcar que era produzido aqui, por exemplo. Então, esse produto ele tinha que seguir para Portugal para ser vendido lá na Europa. A Inglaterra ela já tinha ligado essa chave e percebido que a escravidão ela traz atraso econômico. Por quê? Se você implementa a mão de obra assalariada, ao mesmo tempo você já fortalece o seu mercado consumidor. Então você tem menos necessidade de ter que ficar exportando a sua produção, gastando dinheiro com a sua exportação, competindo num cenário internacional para vender o seu produto. Lógico que a Inglaterra fez isso, né? Até a posição da Inglaterra em relação ao mundo é uma posição que ela está dentro de uma ilha, então ela precisa de manter ali uma marinha de guerra para se defender e ela tem que ter embarcações ali capazes de se deslocar para toda a Europa e para a América para escoar essa produção. Então a Inglaterra, ela, com a mão de obra assalariada, ela viabiliza o mercado consumidor interno dela, que vai dar um combustível inicial para a industrialização, e posteriormente, né, ela consegue expandir isso para outras áreas, não só na Europa, como aqui na América. Tanto é que a Inglaterra ela vai apoiar os movimentos de independência aqui na América. Por que ela vai apoiar? Porque Portugal controlava o Brasil e a Espanha, por exemplo, controlava o outro restante aqui da América do Sul. Então, para a Inglaterra, apoiar os movimentos de independência do Brasil e da América Espanhola era muito importante, porque com essas regiões colonizadas pela Espanha e Portugal, o que vai acontecer? O Brasil, no caso, né, ele vai ser, por exemplo, o Brasil só pode ter relação comercial com Portugal por causa do Pacto Colonial. As regiões da América Espanhola só podem ter relações comerciais com vamos assim dizer, com a Espanha. Então, quando essas regiões conseguem a sua independência, automaticamente a Inglaterra já tem um mercado para chegar e ampliar a sua produção industrial, tá certo? Mas o fator talvez mais importante aqui seria a classe burguesa, porque ela que vai investir nessa revolução industrial inicialmente, vai compreender esse cenário de ter mercado consumidor, de ter mão de obra barata. Por que mão de obra barata? A partir do momento que as fábricas vão ser instaladas, o trabalho manual vai ser substituído pelo trabalho fabril, né, das fábricas. E isso vai gerar um pouco de desemprego, né, porque a máquina ela substitui a mão de obra de várias pessoas. E, né, quando você tem muita pessoa precisando trabalhar, acaba que essa mão de obra se torna abundante e barata. Aí é o que acontece hoje, por exemplo, no nosso país. Se eu criar uma empresa aqui, hoje no nosso país, com o nível de desemprego, eu não preciso de pagar altos salários para conseguir profissionais qualificados para trabalhar para mim. Eu não sei se eu vou conseguir manter essas pessoas muito tempo na minha empresa, mas inicialmente eu não vou precisar de pagar um bom salário para conseguir empregar essas pessoas, né? Então o desemprego ele faz com que a mão de obra ela se torne barata e abundante. Tranquila essa parte? Vamos seguir aí. Mais à frente eu vou colocar para vocês aí uma imagem do parlamento inglês, onde vocês vão perceber a burguesia dominando o parlamento inglês. Por que a burguesia está dominando o parlamento inglês?
Vocês podem perceber que essas pessoas maiores aí, ó, gordas, né, com esse chapéu aí, essa cartola, essa bengala, a burguesia, elas estão representadas em sacos de dinheiro, porque de fato, né, o parlamento limita o poder do rei e esse parlamento ele é controlado pela burguesia. Então, essa burguesia tem muito dinheiro. A Maria Teresa está colocando ali, porque ela tem muito dinheiro. Então, olha o que vai acontecer na Inglaterra. Ao substituir a monarquia absolutista pela parlamentar, né, então a burguesia já tinha o dinheiro, mas a nobreza tinha o poder político. Com a monarquia parlamentar, né, a burguesia agora tem o poder político, porque ela limita o poder do rei, e tem o poder econômico. Então, todas as ações inglesas nesse período vão ser conduzidas sob a orientação burguesa, tá certo? Então, isso é muito importante ressaltar dentro da história da Inglaterra. E aqui, ó, a gente vai ver no próximo slide a evolução, né, das etapas do processo de produção aí. Então, no primeiro momento, a gente vai ter o artesanato, né, que é a forma mais simples da indústria. Por que a forma mais simples? Nessa forma de produção, nessa etapa de produção, uma pessoa, de forma individual, ela promove todo o processo de produção, né? Então, se ela vai produzir ali, por exemplo, um sapato, ela vai cortar a sola, ela vai cortar o couro, depois ela vai colar, depois ela vai costurar. Ela vai fazer todas as etapas do processo de produção de forma individual. Num estágio mais avançado, a gente vai ter o da manufatura. Tá? Na manufatura, ainda não tem as máquinas, não, mas já acontece um processo de divisão, especialização do trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo sem o uso da máquina ainda nesse momento, a produção ela já é mais eficiente, porque cada pessoa vai ficar responsável pela produção de uma etapa daquele produto. Então, se a gente for pegar o exemplo do sapato novamente, uma pessoa ou um grupo de pessoas vai ficar restrito a cortar a sola, outro grupo de pessoas ou uma pessoa vai ficar restrito a trabalhar com o corte do couro, outra vai costurar e aí por diante. Então, ainda sem as máquinas, mas com o uso, né, de um conjunto de pessoas aí e ocorrendo a especialização do trabalho, essa produção ela vai ser mais rentável, né, ela vai ser mais dinâmica e mais em larga escala. A última etapa é a manufatura. A manufatura é o que a gente fala que é a revolução industrial, tá? Porque ali já tem o uso das máquinas. Então, no momento da manufatura, a gente tem as máquinas em cena, né? E a mão de obra humana conduzindo esse processo. Então, a gente já tem a substituição da mão de obra humana pelas máquinas. Beleza? Nesse momento, né, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, com o surgimento da máquina a vapor, principalmente, a gente fala que a gente tem alguns avanços ali em relação à tecnologia da época. Quais são esses avanços, gente? Alguém sabe me citar algum avanço assim significativo do período da Revolução Industrial? Quem pode me citar aí um desses avanços? A quantidade de produtos, a urbanização, enfim, eu falo assim de produto mesmo, né? Aí na tela está aparecendo aí a questão da locomotiva, a locomotiva, os teares gigantes, por que que são produtos aí, a luz elétrica, por que que são produtos importantes para esse período? A locomotiva, por exemplo, ela vai possibilitar o deslocamento não só de pessoas e produtos a uma distância muito maior em menos tempo, tá? Então ela vai viabilizar o transporte e esse deslocamento. E por si só, né, vai facilitar, lógico, na produção em larga escala que a gente vai ver lá na frente. Então aqui para vocês algumas imagens aí da locomotiva, que é uma máquina a vapor, né? A gente vai ter também o desenvolvimento aí do tear gigante,
responsável pela produção de tecidos, né, que a indústria têxtil inglesa ela foi muito decisiva para o enriquecimento da Inglaterra aí, no final do século XVIII. E mais à frente, e aí quando chegar nesse slide eu vou dar um zoom para vocês, a gente está falando da primeira Revolução Industrial, tá certo? Eu fiz uma tabela com a primeira e a segunda Revolução Industrial para vocês conseguirem perceber algumas diferenças entre elas para não confundir na hora de questão de prova, enfim. Então a primeira Revolução Industrial é essa que a gente está falando. Ela está restrita ao século XVIII e à Inglaterra. Já a segunda Revolução Industrial, ela vai ocorrer aí no final do século XIX e ela já vai estar mais abrangente. A gente vai perceber que tem influência da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, tá certo? A gente vai ter aí, por exemplo, na primeira revolução que a gente está falando, o carvão como fonte de energia. Já na segunda revolução a gente tem o petróleo e a eletricidade. Na primeira revolução a gente tem como matéria-prima o minério de ferro. Na segunda a gente já vai ter o aço. Nessa a gente tem o motor a vapor. Na segunda a gente já vai ter o motor a combustão e os motores elétricos, a energia elétrica, né? E aí o trabalho aqui nessa primeira revolução está condicionado às fábricas. Já na segunda revolução a gente já cunha o termo de indústria, tá? Então basicamente esse mapinha conceitual junto com outros aí que eu produzi, vale a pena vocês entrarem lá na plataforma Meu Bernoulli e acessar, tá certo? E agora, né, já caminhando para o finalzinho aí, a parte da aula, a gente vai falar das fábricas, tá certo? Que eram os ambientes onde os trabalhadores, né, executavam o seu trabalho ali, de forma assalariada, ou seja, recebendo salário, tá? Às vezes a gente se confunde essa palavra mão de obra assalariada com a negação do salário, mas não. O trabalho assalariado é o trabalho que tem remuneração. E essas primeiras fábricas, as condições de trabalho eram muito precárias, tá? Muito precárias. E por que que são precárias, gente? Eu mostro aqui para vocês. A gente tem aqui algumas imagens, então elas eram sujas, abafadas, mal iluminadas. Vocês vão perceber, né, quem assistiu a aula, quem acessou esses slides aqui, a mão de obra infantil, a mão de obra feminina, né? A gente percebe aí também o risco, né, que essas pessoas tinham ao trabalhar, não tinha nenhum tipo de direito ao trabalhador nesse início das fábricas, tá certo? Então a situação inicial desses trabalhadores durante a sua jornada de trabalho nas primeiras fábricas inglesas era muito, mas muito precária, beleza? E mais adiante, logicamente, se a gente tem a exploração dessa mão de obra, né, mesmo que pagando salário, mas sem dar condições de trabalho, a gente vai ter o surgimento de alguns movimentos sociais aí que vão começar a lutar, né, pelos direitos desses trabalhadores. E esse primeiro movimento que a gente vai falar hoje é o movimento ludista, né, ou ludismo. Ele vai ter o seu início ali no início do século XIX, e os ludistas eles ficaram conhecidos como quebradores de máquinas, né? Então eles invadiam as fábricas e destruíam as máquinas como forma de manifestar o seu protesto aí frente à exploração da mão de obra operária, as condições de trabalho. Um outro movimento que a gente vai ter nesse período, né, é o cartismo, né? Que ele vai surgir ali na metade do século XIX, e esse movimento ele vai ficar, vamos assim dizer, relacionados à Carta do Povo. É um movimento que vai conseguir mais direitos
a esses trabalhadores do período. Então, essa organização de trabalhadores em prol do movimento cartista, eles vão organizar a escrita de uma carta, a qual eles vão entregar esse documento, né, com essas reivindicações desses trabalhadores ao parlamento inglês, e aí, a partir desse momento, eles vão conseguir estabelecer um diálogo mais frutífero, conquistando alguns direitos importantes para a classe trabalhadora aí na primeira metade do século XIX. Mais à frente, já no final do século XIX, a gente vai ter o surgimento das primeiras organizações de trabalhadores, que a gente fala que são as trade unions, né? Então, as trade unions, elas vão surgir no final do século XIX. Então, vocês podem perceber que é um processo de evolução. No início do século XIX, a gente tem um movimento cartista, que promovia a quebradeira das máquinas, a destruição das fábricas. Depois a gente tem, na metade do século XIX, o cartismo, que já é um movimento mais político, né, que na sua forma de protestar levou uma carta para ser entregue ao parlamento inglês. E já no final do século XIX a gente tem as trade unions, que são as organizações de trabalhadores. Se a gente for fazer uma atualização a respeito, vamos assim dizer, da questão atual, né, é uma espécie de sindicato da época. Então, esse tipo de organização de trabalhadores vai favorecer a atuação coletiva dos trabalhadores na busca dos seus direitos, né? Então, a gente tem nas trade unions, né, o início dos sindicatos atuais. E essas organizações, elas vão ser mais presentes na Inglaterra, logicamente, né? E também na França e nos Estados Unidos, tá certo? E aqui, chegando na parte final aqui da aula, a gente vai falar um pouquinho das consequências da Revolução Industrial para, né, o mundo da época. Então, do ponto de vista econômico, a gente tem a consolidação do modo de produção capitalista. Do ponto de vista social, a gente tem um aumento da classe média, né, da média de vida ali, desculpe, da desigualdade. Então, a gente tem um aumento da média de vida, né, o aumento da desigualdade social e do desemprego. Do ponto de vista político, a gente tem a ascensão da burguesia, né, e da exploração do proletariado, que é esse operário que, para sobreviver, teve que vender a sua força de trabalho. Inicialmente muito explorada e mal paga, e com o passar do tempo, a partir do momento que eles foram se organizando, eles vão conseguir conquistar alguns direitos importantes aí. Uma consequência em relação ao meio ambiente é que a Revolução Industrial ela vai promover a urbanização dos centros urbanos, mas uma urbanização muitas vezes desordenada, né? Aumento da poluição ambiental e sonora. Do ponto de vista tecnológico, a gente tem ali o aumento da produção, né? Em virtude das máquinas, da criação das máquinas, que vão favorecer essa produção em larga escala, em menos tempo, né? Então, a produção ela é muito maior com as máquinas e, né, a última característica ali, a última consequência, vai marcar o surgimento das ideologias que criticavam o capitalismo, tais como o socialismo, o comunismo e o anarquismo, que é o que a gente vai ver no próximo slide, onde esse slide também eu coloquei como mapa conceitual. Então, além desse slide aqui e do anterior que a gente viu, tem um mapa conceitual sobre a Revolução Industrial, essa primeira Revolução Industrial. O que a gente tem a falar, né? Então, uma das consequências ali é o surgimento de algumas doutrinas políticas que vão contestar o sistema capitalista, o sistema liberal. Então, quando eu falar liberalismo, vocês têm que entender o capitalismo, né? O liberalismo ele foi desenvolvido aí, principalmente pelo filósofo iluminista Adam Smith, ali já no século XVIII. E o que o liberalismo ele defende, né? A defesa da propriedade privada e dos meios de produção. Então, o Estado, num governo liberal, ele
deve atuar de maneira mínima em relação ao ponto de vista econômico. É o que eu coloquei lá embaixo na nota de rodapé. Ó. O liberalismo é a ideologia da organização do Estado capitalista. E o Estado capitalista ele prioriza o quê? Que as relações econômicas elas sejam ditadas pela iniciativa privada e pelo mercado, e não pelo Estado. Né? E as outras doutrinas que a gente vai ver aqui, todas elas são críticas ao sistema liberal. Então a gente tem o socialismo, o comunismo e o anarquismo. Então, num governo socialista, eles defendem a estatização da economia e da propriedade privada e dos meios de produção. Então, o Estado é que deve controlar a economia daquela região. No sistema liberal, quem deve controlar, né, é a iniciativa privada, o mercado. Então, diferença aqui, no liberalismo, o Estado ele regula as ações econômicas daquele país. No sistema socialista, o Estado controla as relações econômicas, tá certo? Então, normalmente, economia planificada, os impostos, os preços dos produtos, normalmente, eles são todos controlados pelo Estado. O comunismo, né, é uma etapa, vamos falar assim, superior do sistema socialista, onde a sociedade ela já está organizada, então não tem necessidade mais do Estado atuar, então ele sai de cena porque aquela sociedade ela já está muito, vamos falar assim, igualitária, todo mundo já sabendo quais são seus direitos e deveres. Então, aí o aluno me pergunta, mas professor, qual que é a diferença do comunismo para o anarquismo? A diferença do comunismo para o anarquismo, além de alguns pequenos detalhes, estão na forma como esses dois sistemas são implementados. Então, para se chegar no comunismo, então você sai de um estágio capitalista, passa pelo Estado socialista, que ele vai nivelar a sociedade, o Estado então vai controlar toda a situação política e econômica e social, vai tornar esse Estado igualitário, e a hora que está tudo certinho, tudo igualitário, todo mundo sabendo seus direitos e deveres, o Estado não é mais necessário. Então ele sai de cena e você tem um comunismo. O anarquismo é o quê? Você já sair do estágio liberal, que é o capitalista, e já chegar no anarquismo de forma abrupta, sem passar pelo socialismo, que é esse processo que vai, vamos falar assim, promover essa mescla do Estado, né? O Estado ele vai regular a sociedade para que depois de tudo certinho se instale o comunismo e ele não seja mais necessário. Então o anarquismo, assim como o comunismo, nega o Estado. Né, porque essa sociedade ela já compreende, todo mundo já tem a noção dos seus direitos e deveres e sabe se portar dentro do funcionamento dessa sociedade ideal. Entretanto, chegar nesse nível de sociedade é muito difícil. Então, hoje, por exemplo, a gente ouve falar assim, a China é comunista, não sei quem é comunista. Não existe Estado comunista. Né? Então, se tem Estado, né? Se tem Estado, tem governo, não é comunismo, não é anarquismo. Né? A China tem governo, né? A China tem Estado, né? Cuba tem governo, Cuba tem Estado, Coreia do Norte tem governo, Coreia do Norte tem Estado. Então, na história da humanidade, a gente nunca chegou a ter uma organização de um Estado comunista. A gente já teve algumas experiências socialistas, né? O caso da Rússia, Comuna de Paris, enfim, a Rússia, a China, são experiências socialistas cheias de práticas capitalistas. Então, o socialismo real mesmo, hoje a gente não tem. Tá? Conseguiram perceber essa diferença? Né? Então, para se chegar ao comunismo, né? Então, normalmente a pessoa que ela é comunista, ela é anarquista, ela é socialista. Por quê? Porque ela entende que o socialismo ele tem que assegurar primeiro a organização dessa sociedade para depois o Estado sair de cena. Já o anarquismo não, ele já quer passar do Estado liberal, capitalista, para uma sociedade sem Estado, onde, né, a abolição do poder ela deve ser total.
Mas Cuba está quase chegando lá, mas o Trump não deixa. Então, para Cuba ser um estado comunista, o Estado tem que sair de cena, né? A sociedade ela não tem uma classe no Estado comunista, porque todo mundo está no mesmo patamar de desenvolvimento econômico, social. Então não tem necessidade do Estado. Eu não acredito que em nenhum momento da história vai ter um Estado comunista, um país comunista, porque eu vejo que o Estado ele é importante para manter as regras, né, do jogo, né? O problema é quando a gente tem um Estado, né, um governo corrupto. Esse é o grande problema, né? Então você imagina se você tem um Estado que arrecada imposto e reverte esses impostos em saúde, transporte, obras de saneamento, em lazer, em cultura. É uma sociedade totalmente ideal. Mas então defender o Estado ou não, no meu ponto de vista, trata-se de uma questão assim: se você tem um governo corrupto, então o ideal é o Estado intervir o mínimo possível na economia. Por quê? Os impostos vão ser desviados, então você não vai ter esse benefício. Então, se você tem um governo corrupto, na minha opinião, então é melhor deixar que as relações econômicas e sociais sejam ditadas pela iniciativa privada. Se você tem né, no seu país um Estado sério, né, onde o pagamento do imposto vai ser revertido em benfeitorias para todo mundo, então é melhor você ter a presença do Estado. Então hoje essa relação capitalismo-socialismo, no meu modo de ver, ela passa a depender de qual tipo de Estado você tem. Se você tem um Estado certo, né, para mim o mais ideal seria um sistema socialista. Se você tem um Estado corrupto, o melhor tipo de Estado é o liberal, porque aí você consegue manter a sua organização própria. Tá certo? Então, se eu tiver que me posicionar entre socialismo e comunismo, entre socialismo e capitalismo, o que vai definir na minha posição seria se esse Estado vai ser corrupto ou não. Né? Porque como que você vai confiar a direção do seu país? Né? Vamos supor que eu vou criar um Estado comunista, mas esse Estado é corrupto. Então não. Né? Então isso não é bom. Mas se você tem um Estado sério, aí sim, acho que todo mundo tendo acesso a tudo, né, de forma gratuita, né? A gente gratuita entre aspas, porque a gente vai pagar o imposto e vai ter o benefício depois, né? E um benefício de qualidade, que é o mais importante. Tá certo? E é isso, a gente encerra essa aula sobre a Revolução Industrial. Então, na semana que vem, na 20ª semana, eu vou falar um pouquinho dessa parte final, dessas consequências aí da luta desses trabalhadores em busca dos seus direitos, porque ela tem muito a ver com a nossa sociedade atual, né? A gente vê aí médicos, a gente vê professores, a gente vê bancários, a gente vê pessoal ligado ao sindicato dos transportes públicos, sempre buscando ali algum direito, algum benefício ali, e isso tudo começou ali no final da Revolução Industrial. Beleza? Alguém tem alguma pergunta a se fazer? O que vocês têm a me dizer aí? Podem falar, esse é o momento. Tranquilo, meu povo? Certinho? Deu para entender essa matéria? Tranquilo lá. Então, beleza. Eu vou então. Semana que vem, então, a gente continua essa matéria, trabalhando essa matéria da melhor maneira possível para vocês. Tá certo? Um grande abraço para todos e todas e um bom final de semana. Fui!